Olá, boa tarde. Esperando o pessoal para entrar. Hoje é dia de live, são 18 horas. E hoje a gente está mudando um pouquinho, né? A gente sai um pouquinho do turismo e a gente entra na neurociência. A gente vai conversar com o Fábio Nemer, e ele é um neurocientista, e a gente vai falar sobre experiências, sobre empreendedorismo e sobre neurociência. Vamos ver se ele já está aqui. Bom, deve estar entrando. Então hoje a gente tem um papo aí, cabeça, né? E hoje a gente está sem roteiro, sem perguntas, vamos deixar a live levar, né? E vamos ver o que Fábio tem para contar para a gente aí. Tem várias pessoas já entrando. Vou acenar aqui. Bom, eu estou curiosa em saber um pouquinho sobre a neurociência e os estudos que o Fábio tem. Ele vai contar para vocês, mas ele é professor. Ele já está aqui. Fábio entrando. Olá, Fábio. Tudo bom, Daniele? Deixa eu dar uma limpada aqui. Eu estava com o telefone usando agora. Deixa eu dar uma limpada aqui na câmera de selfie. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou contar para o pessoal como eu te conheci. Vai contando aí pro pessoal. Foi bem Vou contar e aí depois você se apresenta. Nunca ia ser assim, né? Pois é, pois é. Eu conheci o Fábio numa live, assistindo uma live dele com a Babi, né, atriz, cantora, e me encantei pelo Fábio falando sobre a neurociência, né? E eu falei, bom, vou chamar esse cara para fazer uma live comigo. E aí a gente bateu um papo no Zoom, né? Ele me chamou para um papo no Zoom, porque ele gosta de olhar a cara das pessoas. Tem que ser, né? Né? E isso é muito legal, né? Você vê o outro, você vê a reação do outro, Sim. Né, Fábio? A gente fica um pouco tímido, né, com isso, mas enfim. Então foi, né? O papo, e papo vem, papo vai, eu falo bastante, né? E a gente começou a ver vários pontos em comum. Muitos, né? Muitos. E descobrimos que a mãe do Fábio foi minha professora no centro educacional. Foi minha professora de português lá atrás, muito tempo atrás. Depois nós descobrimos que meu pai foi vizinho do Fábio, né? Vizinho no mesmo prédio, e que ele tem várias recordações, né, do meu pai. E muito legal, que na hora ele ficou até arrepiado, né, Fábio? Foi muito emocionante. Veio muitas memórias e ele vai falar sobre isso. Vou deixar ele se apresentar agora para a gente poder começar esse bate-papo. Isso aí. Assim, tudo bem que Niterói é pequeno e podem acontecer essas coincidências, mas nem sempre depende muito do tamanho, né, da cidade, onde assim, as pessoas que estão assistindo a gente têm experiências através da The Best, fazendo viagens, com certeza, em algumas das viagens que elas fizeram, muitas delas encontraram quem elas menos iam imaginar. Então, sabe aquelas viagens que você precisa resgatar, você foi há muito tempo, aí você encontra as mesmas pessoas, sabe quando você volta no mesmo lugar e você quer ir, né, num determinado bar, num determinado hotel ou restaurante, porque lá tinha pessoas que te acolheram ou que marcaram para você. Então, independentemente do tamanho de Niterói, assim, o que foi importante quando a gente se conheceu, foi a gente entender, começando pelo básico em termos de neurociência, emoção e coisas que a maioria das pessoas sabe, que as emoções são atemporais. Então, eu lembrar do seu pai, né, eu lembrar do canil, eu lembrar do seu pai, da elegância dele, eu lembrar de uma série de aspectos da profissão dele, lembrar que seu pai é que fez a aposentadoria do meu pai. Olha assim, isso, mais uma coincidência. Mais uma, né? Então, assim, são memórias que trazem emoções de uma maneira atemporal.
E, pelo contrário, quando você tem isso guardado há muito tempo, tem memórias que a gente apaga. Por exemplo, eu tenho apagadas as memórias da equação do segundo grau, porque eu era obrigado a aprender aquilo ali. Era um processo já de andragogia, não era de pedagogia. Quando o adulto aprende andragogia, então ele seleciona o que ele aprende. Então, eu aprendia só para fazer a prova e depois eu esquecia. Mas tem certas memórias emocionais e afetivas, que eu tenho memória emocional da equação do segundo grau, eu tenho memória da raiva que eu tinha para aprender, mas não lembro dela. Mas, assim, é impressionante como a gente não tem uma área do cérebro específica, mas para memória, a gente só tem uma área do cérebro específica para memória de curto prazo, que é quando a gente começa a aprender. Porque tem alguns mitos aí que é importante as pessoas não confundirem neurociência com neurolinguística. A neurolinguística é uma pseudociência, não desfazendo, tá? Porque teve sua relevância na década de 70, até hoje se mantém com alguma relevância, só que é de um período onde não se estudava o cérebro vivo. Existia um eletroencefalograma ainda precário, onde existem algumas afirmações que são equivocadas, para não dizer erradas, né? Porque houve uma tentativa. Que o lado esquerdo é o lado da memória, que o lado esquerdo é racional, o lado direito do cérebro é emocional. Nada disso. Tá? A gente tem memória de curto prazo, que é o momento que a gente começa a aprender em áreas específicas e dos dois lados do cérebro. E os dois lados, eles conversam, combinam um com o outro. Vamos lá, vamos dar um exemplo logo prático. Você vai fazer uma viagem para um local que você nunca foi. Você tem duas opções. Ou você se deslumbra com aquilo que você está olhando, ou você começa a tirar foto já pensando em colocar no Instagram e no Facebook. Com certeza, você ativa pouco a sua memória de curto prazo e você ativa pouco a área emocional do seu cérebro, que vai ser o que vai você reter aquela informação. Porque todo aprendizado, toda lembrança tem uma emoção envolvida. Então, quando assim, a gente foi resgatando, quando eu descobri que você falou assim, não, que eu estudei numa escola experimental, falei, centro educacional. Não, falei, então você conheceu minha mãe. Tá. Quer dizer, como você é muito mais nova do que eu falei, cara, deve ter sido aluna da minha mãe, porque se não for... Muito mais, muito mais, muito mais. Aí, eu tenho 58, não sei dizer a sua idade, que é muito mais nova, mas... Eu tenho 45, Fábio. Eu vou fazer 46. 13 anos é uma vida, né? Então, assim, o importante assim, é que coisas que se a minha mulher me perguntasse sobre o African Hound, né? Uma raça, eu não me lembraria do Dr. Carlos Zeraldo. Aí precisou você, inclusive, não lembramos disso enquanto nós conversamos, né? Depois do outro WhatsApp que eu falei que eu não parava. No dia seguinte, eu falei, gente, eu não paro de lembrar. Meu cérebro começou a resgatar memórias. Então, assim, não existe uma área específica dessa memória de longo prazo que foi armazenada e ficou adormecida em função, né, de você não ter necessidade de usar, mas, por outro lado, com muitas emoções positivas, e também a gente guarda muita coisa com emoção negativa, né? Alguns traumas que a gente cria na vida da gente, que são importantes da gente lembrar, para que a gente consiga se ver livre no consciente de coisas inconscientes. Mas quando a gente fala de viagem, é coisa boa, né? Com algumas exceções, onde talvez alguém possa ter feito algum dia uma viagem emergencial por algo desagradável, mas dentro do conceito The Best, que o próprio nome The Best já significa uma coisa positiva, né? Já é uma marca altamente né, energética. É óbvio que as pessoas, quando procuram a Daniele, quando procuram a The Best, né, elas estão buscando ou resgatar memórias no retorno ao local, ou descobrir, né, novas culturas, né, criar novos momentos, sejam elas sozinhas ou acompanhadas, através das viagens. Então, as experiências que as pessoas adquirem através de viagem, elas não têm preço. Quando a gente compara, por exemplo, não, eu não vou viajar, vou comprar uma TV. Tudo bem, assim, não dá para fazer uma comparação com a outra, mas cada viagem que a gente faz na vida da gente, por mais simples que seja o local, que seja a trabalho, que é o maior formato meu, eu conheço todas as capitais, com exceção de Boa Vista, que eu gostaria muito de conhecer. Eu sei que assim, muita gente só lembra que existe Boa Vista quando coloca no jornal que tem venezuelano chegando, que trouxe sarampo ou que está dando 50 graus de temperatura. Não é? Muita gente ouve falar de Teresina quando houve a temperatura alta. Mas, assim, eu conheci todas as capitais e conheço, continuo viajando a trabalho
não nesse momento da pandemia, mas que está tudo muito digital. Mas, Uhum. assim, eu conheço esses locais que são muitos lugares no Brasil que as pessoas nunca pagariam para ir, até porque dariam uma resposta, não. Se eu tiver que ir a Manaus, eu ligo lá para a DBS, reservo com a Daniela um pacote, eu vou para Nova York, né? E de repente eu conheço uma capital de mais de 3 milhões de habitantes, encravada no meio da floresta, que você voa, voa em cima de um tapete verde, daqui a pouco do nada umas nuvens pesadas, daqui a pouco do nada aparece uma megalópole ali, né? Então, assim, são experiências que é óbvio que quem procura The Best pensa muito no turismo e é óbvio que quem agenda as minhas passagens e as minhas viagens procura uma agência, mas o objetivo não é o turismo. Mas o que é o turismo em si? O que é a experiência? Né? Dentro da neurociência, né, algumas coisas que eu já falei, que é o estudo do cérebro, né, com a profundidade do que está ao seu alcance hoje em termos de tecnologia. Então, tem que fazer estudos de tomografia, alguns de ressonância, da parte hormonal, de neurofisiologia. Nada de termo técnico eu vou usar aqui, mas é óbvio, né, vamos lá, vamos falar de coisas normais. Né? Tem gente que Uhum. tem medo de andar de avião, então, assim, ninguém deixa de viajar com a The Best ou de querer ter um bom momento pelo medo de andar de avião. Mas nesse momento tem um pouco mais de adrenalina. Depois que o avião pousa, você sai do avião, vem a endorfina que te anestesia por aquela dor que você sentiu, vem a dopamina que te acalma. Então, assim, a neurociência ela estuda como o cérebro, a neurociência do comportamento, tá? Que é a minha parte. Então, eu tenho alguns direcionamentos que são para inteligência emocional, para linguagem não verbal, onde, por exemplo, se eu vou a um local onde o sotaque é muito diferente, onde a língua é diferente, a leitura das expressões, que é uma especialização minha há 25 anos, isso me faz, desde a viagem até treinar a Academia de Polícia do Rio de Janeiro, que é a única que tem um treinamento semelhante, né, com o meu conteúdo lá do FBI. Então, a linguagem não verbal, a inteligência emocional, a neuroeconomia, que não tem nada a ver com dinheiro, que é como o cérebro toma decisão, então é um componente da inteligência emocional, como, por exemplo, alguém liga para você e fala, Daniel, o que você me sugere? Qual pacote? Você acha que eu devo ir primeiro a tal cidade ou a tal cidade? Como é que é? Quer dizer, mesmo você não conhecendo todos os locais de todos os pacotes que você vende, né, o que é possível, mas também não necessariamente tem que ser feito isso, né, você tem uma experiência que as pessoas passaram para você, emocional, que vai te dar uma sugestão para sugerir aquela pessoa de acordo com como aquela pessoa é. Ou seja, a venda de um pacote de viagem que a The Best faz, com certeza não é uma venda numérica. É uma venda Sim. emocional que envolve o número não só de tempo, de dias, e por último, isso tudo é valor. Por último é que vem o preço. Né? Então, assim, quando você trabalha nas pessoas um processo de venda de um pacote e elas te perguntam e pedem uma opinião e elas fazem um balanço, vale a pena ir aqui ou ali, primeiro lá ou cá. É o processo de neuroeconomia, que é como o Uhum. cérebro toma a decisão. E quando você entende que o Fábio Nemer tem uma preferência por serra e não por mar, então você sugere uma coisa primeiro, depois outra, num próprio país onde eu vá viajar. Vamos pegar um país bem eclético, né? Nova Zelândia, que é pequeno, onde você consegue ver do local que neva, você consegue ver o mar. Né? O que você vai sugerir primeiro num pacote turístico como esse? Você vai investigar, né, as minhas emoções, até por minhas expressões faciais, fala, o que você prefere, neve ou mar? Aí eu vou falar, nossa, eu prefiro neve. Aí, e mar? Ah, mar eu estou acostumado. Aí você vai ver que minhas expressões mudaram de acordo com as minhas emoções. Porque não existe Uhum. emoção sem expressão. Então, quando você oferece um pacote, quando as pessoas te pedem uma opinião, que isso com certeza é muito frequente, e a The Best, pela própria forma que ela Sim. trabalha, que você trabalha como empreendedora, que é outra coisa que está dentro da neurociência, você está selecionando aí, trabalhando com a neuroeconomia, você está trabalhando com a linguagem não verbal e você está trabalhando com a inteligência emocional para que você não dê uma opinião do que você gosta sem pensar no que o outro gosta. Porque dentro da inteligência emocional tem 3 empatias. No século XX, falava-se de rapport, né? Como se fosse a empatia. No século XXI, são 3 áreas diferentes do cérebro que, às vezes, uma isoladamente da outra, e depois as 3 juntas, processam 3 tipos de empatia diferentes.
Então, você gostar mais de mar e menos de serra não significa que eu goste. Então, se você não for empática ao vender um pacote, você muitas vezes faz o cliente desistir de uma compra, faz ele adiar, né, porque de repente você não conseguiu se sintonizar com ele e perceber o que ele quer. Mas é claro que você consegue isso, tanto que dentro da área de turismo, né, você está vendendo aí pacotes para o ano que vem. Na verdade, Sim, sim. Até uma coisa que eu queria colocar, aproveitando que você está falando sobre isso, a gente recebe, né, vários clientes que às vezes eles não sabem para onde eles querem ir, que legal. tá? Então, assim, a gente, na verdade, tem o papel de influenciar, né? Sim. De influenciar. E aí, assim, até a gente conhecer, alguns clientes a gente já vem, né, trabalhando já há algum tempo, então a gente sabe o perfil daquele cliente, né? Então a gente sabe o que vender para aquele cliente. Mas tem outros não, que chegam, enfim, ou chegam pelo Instagram, ou chegam pelo WhatsApp, algum amigo recomendou, né? Então até a gente conhecer e saber, né, o que agrada mais, né? Isso às vezes demora um tempinho e também a gente tem que ter a capacidade de ouvir. Sim. Que isso é difícil nas pessoas, Mas né? Eu acho que mas o processo empático envolve saber ouvir. então, até por conta da correria do dia a dia, eu acho que até essa questão da quarentena, do isolamento, né, eu acho que a gente tá preparando muito mais o ouvido, né? A gente está preparando muito mais para escutar o outro, né? Eu acho que a gente está observando mais as pessoas, Sim. né? Então, eu acho que isso vai ter uma influência grande, né, no nosso trabalho, até trabalho com o público, né? Da gente observar mais, né, aquilo que o passageiro gosta, como você colocou, até pela questão da fisionomia, né? A fisionomia, você fala, você gosta de mar ou de montanha, né? Então, aquela coisa do mar, né, faz na cara assim, Mar, enfim. vamos lá. Mar, minha boca vai torcer para o lado esquerdo aqui, na câmera pode estar invertida. Mar, eu vou falar mar, eu vejo todo dia, né? Itacoatiara, Piratininga, se eu quiser. Eu quero ver mar. Mas assim, eu queria ver neve. Entendeu? Então, assim, você vai perceber pela minha entonação, pela minha expressão, pelas microexpressões que acontecem em menos de um segundo, às vezes, uma preferência que antes até de eu dizer o que eu quero, você já percebe pela minha expressão facial, por um pequeno detalhe em menos de um segundo. Se eu falar mar, eu já estou acostumado a ver. Aí você entende o seguinte, se eu insistir no mar, porque eu adoro o mar, né, sou aficionada pela praia tal, lá no Caribe, não sei, você pode estar perdendo a oportunidade não só de ouvir, e outra coisa, eu costumo dizer um ditado básico que agora vale muito pela pandemia. Ouça muito para talvez ser ouvido. Que as pessoas querem ser ouvidas, mas nem sempre estão tão capacitadas para ouvir. Capacitação é uma questão de treinamento. Nesse momento da pandemia, você está lidando com pessoas, como todos nós, estamos com muita carência. Porque a gente pode conviver com alguém da família, mas a gente precisa do contato. O cérebro foi feito para o contato pessoal. Então, o saber ouvir é uma questão de praticar e para quem trabalha querendo conversar com alguém, querendo vender um pacote, para quem no dia a dia também, né, lida com as pessoas, que entra aí a inteligência intrapessoal, que é outra subdivisão da neurociência, que é você entender o outro para poder se corresponder com o outro. Porque senão fica um trocando experiência, daqui a pouco um quer dizer quem sabe mais do que o outro e a coisa vira uma disputa e não há um diálogo, né? E você, como quem trabalha com turismo, que é algo assim, muito, como eu posso falar, abstrato quando a gente fala de emoção, né? Você tem que ter um pleno entendimento do interesse, principalmente desse cliente, que não sabe nem olha, eu tenho tanto, ou então quero viajar tantos dias. O que eu Tem faço? vários. Olha, vou te contar até que eu já mudei uma lua de mel, tá? Sério? Que legal. Sério. Já mudei completamente uma lua de mel. Mas eu vou te contar por que eu mudei, né? Esse casal, né? Depois, assim, eles não estão aqui assistindo, mas depois eu faço questão de mostrar essa live para eles. Esse casal, eles queriam viajar para a Europa. Eles queriam viajar para a Europa,
Só que eu conheço um pouquinho do casal, né? Porque são amigos próximos, né? Amigos até do meu ex-marido. E sei que eles gostam de uma mordomia, gostam, né, de uma coisa, aquela situação de você ficar num resort e pedir para o garçom, por Sei, favor, sei, né? sei. Ficar naquele esquema só do por favor, só levanta o dedinho, né? E aí eles estavam querendo essa viagem para a Europa, que eu acho que era até mais a esposa que estava querendo, né? O marido, ele tem mais esse perfil. E eu falei para eles, falei assim, olha só, depois de escutá-los, tudo, começar a ver, na verdade eles queriam viajar até num cruzeiro para a Europa. Depois de escutar, eu falei, olha, Me vê num posso dar pacote minha desse um dia opinião? que é um sonho meu. Tá? Mas aí você vai ter aí você vai ter que convencer a Kátia que De entrar no, no navio. no mini cruzeiro ela disse que não gostou. Mas assim, eu não desisto desse sonho. Quem sabe você ajuda a convencer. Pode deixar, sou boa em convencimento. Eu tenho certeza Já disso. comigo. Esse casal, eu peguei e dei a ideia deles irem para Cancún. Eu Sim, falei, olha, vamos fazer a Riviera Maia, porque quando você casa, a gente sabe, ainda mais que eu estava vendo a loucura deles, a loucura dela, que ela estava mais a par da organização. Normalmente a mulher, né, que fica mais nessa questão da organização, do casamento, sim. né, da festa e tudo. E ela estava assim, ela já estava estressada, ela é médica, ela já estava estressada com tudo. E eu falei, olha, você vai sair de um casamento cansativo, né, que você está organizando tudo, É. e você vai para a Europa, vocês vão fazer uma viagem que é uma viagem que é cansativa, é uma viagem que você, né, vai um país, vai no outro. Eles iam incluir um cruzeiro, mas a coisa do cruzeiro até facilita, mas você para um dia em cada lugar, em Sim. cada porto, então você quer conhecer, você quer aproveitar o máximo daquilo ali, É. né? E aí eu falei, olha, de repente, deixa essa viagem para um outro momento. Porque, de repente, essa viagem, vocês vão, quando vocês já estiverem já juntos, né? Eu acho que isso aí vai ser muito mais fácil de vocês até organizar o tempo daquilo que das preferências, né? Serem parecidas, dos países, né? E vocês poderiam fazer algo que vocês possam usufruir do tempo dos dois juntos. E aí veio a história da questão da Riviera Maia. Bom, eles entenderam o meu recado, Ah, aceitaram, aceitaram a mudança? aceitaram a mudança. Eu fiz uma viagem, até pela questão do custo também, né? A gente colocou a questão do custo no papel. O que uma viagem para a Europa eles iriam gastar? O que essa viagem na Riviera Maia eles iriam gastar? Então, pelo que eles contaram, o que eles tinham de valor para gastar, eu falei, bom, acho que essa viagem vai estar mais adequada e vocês não vão ter gastos no local, porque vocês já estão pegando hotéis que são all inclusive, hotéis que você já tem toda a bebida, comida e vocês não vão gastar Sim, com isso. sim. Resumindo, eles foram. Eu consegui algumas coisas, né? O quarto todo enfeitado. Chegaram lá, o quarto estava todo enfeitado, cheio de bola, cheio de. Ah, que legal. Olha, eles mandaram fotos. Eu ainda vou colocar ainda no Viva Experiência, porque foi uma experiência bem legal. A gente tem um Viva Experiências, Sim, né? Lá no feed, até mencionando nisso, e onde as pessoas contam, né, algumas coisas para a gente coloca lá com as palavras, né, dessas pessoas que participaram, e é muito legal ver a cada experiência como a pessoa se envolve, né, na viagem, o que ela traz para a gente de experiência, né? E as experiências são totalmente diferentes, né? O que é experiência para mim pode não ser para sim, você, né? sim. Então, esse caso desses passageiros, eles assim voltaram super agradecidos e falaram que realmente era aquilo que eles queriam. Era aquilo que eu tinha entendido, o que eles queriam, sem eles falarem. Mas é empatia com um misto de empreendedorismo, entendeu? Na verdade, o empreendedorismo parece algo seguinte, né? Ninguém cria uma empresa do nada, mantém uma empresa do nada, começando pela própria equipe, independentemente do tamanho que você tenha trabalhando com você. E, Uhum. obviamente, quando entra no seu contexto de turismo, que é algo intangível, não é diferente de você vender um smartphone, se você não tiver
todo esse processo empático que você teve, né, e que você com certeza tem aí já de uma forma automática, empática, automática não no sentido negativo, mas você sempre tenta entender cada um, perguntar. É como se fosse um médico, um psicólogo fazendo uma anamnese, né, para poder entender bem a preferência de cada um. E às vezes um casal tem divergências, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Como equiparar, como, né, como nivelar e agradar os dois, né? Porque pode ser que de uma viagem venha um adorando, outro detestando, né? Então, e é óbvio pode rolar a briga também, né? Pode rolar até uma separação. Quer dizer, é algo assim muito desafiador, porque, na verdade, o processo da empatia, tirando pessoas que têm algum problema neurológico, né, incluindo pessoas como, que não vem ao caso, o psicopata, que tem defeito em alguns circuitos, a questão toda é que hoje e sempre, tá? Não só pela pandemia, a necessidade de alguém que oferece um serviço como você oferece, querer vender, ela é óbvia, ela está implícita. Agora, o que você vende não é o preço do pacote, Sim. é o valor do pacote. Entendeu? Então, quando você vende o valor, você só consegue vender se você se colocar no lugar das pessoas. E se você conseguir mexer na neuroeconomia de dois cérebros diferentes, onde um gosta de uma coisa, o outro gosta de outra, e como que a Daniele vai conseguir equiparar e deixar os dois satisfeitos. Né? Então, assim, e como que a Daniele também vai fazer algo nesse sentido sem gerar conflito. Fala, olha só, seu marido está querendo, olha, sua noiva está querendo, você está jogando um contra o outro. Não é? Então, seria o pior formato de negociação onde a neuroeconomia entra nesse processo que você faz, onde entra a empatia, entra a inteligência emocional, sai o egocentrismo, não adianta você falar do que você prefere, sai o egocentrismo da necessidade de vender. A venda é uma consequência do valor que você passou. Entendeu? Se nesse momento de pandemia a The Best continua sendo a The Best, né, no sentido de estar trabalhando, atuando, tem aí muito de utilização eficaz do seu cérebro para manter o empreendedorismo, para não se deixar derrubar. E outra coisa, para criar, em cima de um formato que já existia, algo novo, não só para manter os seus clientes conectados no que eles podem voltar a ter, e em breve voltarão, no que eles já tiveram, tendo boas lembranças associadas à The Best, né? Porque tem muita gente que tem decepções não da viagem, e sim da empresa que eles contrataram. Então, quer dizer, sim. E outra coisa, entram aí duas marcas, né? The Best e Daniele. Então, assim, essa formatação, essa fusão das duas marcas e fazer com que isso se transforme numa lembrança de uma boa viagem, onde não teve nenhum tipo de empecilho, tudo que você prometeu foi cumprido. Quer dizer, é extremamente complexo porque você, não sei qual é a predominância, qual é o percentual, mas assim, deve ter um percentual alto de número de vendas que você faz de pacotes para mais do que uma pessoa. E agradar pessoas diferentes. A todos é difícil. Indo para o mesmo lugar é um grande desafio. Entendeu? Unificar aquela empatia entre os dois. Sim, vamos concordar, vamos mudar. Nossa lua de mel vai mudar. Isso é muito top. Entendeu? Então, isso entra na neurociência, literalmente, com neuroeconomia, processos empáticos, e o empreendedorismo está dentro da neurociência. Que ser empresário é uma coisa, ser empreendedora é outra. Empresário é só ter um CNPJ. Não é? Sim. Ser empreendedor, às vezes, nem precisa ter CNPJ. Né? No seu caso, você tem os dois. Você tem a The Best. Quantos anos tem a The Best de mercado? A The Best ela tem 10 anos. Eu tive outra agência chamada Nikit Travel. Isso, Nikit Travel, que foram 6 anos. Então, ao todo, são 16 anos. Né? Tá fazendo, inclusive, esse mês de junho. Tem 16 anos eu tendo agência. Né? Comecei no turismo tem 20 anos, né? Trabalhando no Clube Med. Até minha prima está aí me assistindo. Ela é psicóloga. Ah, psicóloga. E, ela está aí, a Simone está aí. E foi ela que me levou. Eu fiz uma faculdade de Direito, até para contar um pouquinho, assim, né, a minha mudança. Sim. Eu fiz uma faculdade de Direito por conta do meu pai, por conta da minha família, sim. de advogados. Né? Eu acho até que a gente...
A gente até, quando a gente não tem muito certo aquilo que a gente quer, eu acho que primeiro que a gente sai do colégio, né, tendo que resolver uma profissão, sem a gente ter muito como saber como funcionam as profissões, né? Então é muito difícil na cabeça de um adolescente, né? Então você vai mais pela questão do que os seus pais, que você tem ali, né? O que seus pais fizeram, o que seus pais, enfim, te propõem, né? Então eu fiz uma faculdade de Direito, mas vi que não era aquilo que eu queria, né? Eu me formei, né? Dei o diploma para o meu pai, falei, olha, tá aqui meu diploma de presente para você, mas não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar com direito. Eu vi, durante o período que eu estudei, eu concluí, foi uma promessa que eu fiz, né, para ele, e para minha mãe, que faleceu na época que eu estava na faculdade, mas não foi aquilo que eu queria. E aí, a minha prima me chamou para trabalhar no Clube Med, comecei a trabalhar no Clube Med, hotelaria, e daí veio o interesse pelo turismo. E daí começou os cursos de turismo, né, na área, e resolvi abrir agência, entendeu? Então tive uma sócia primeiro, e depois abri a The Best já sem sociedade, e dando continuidade àquilo que a gente já vinha fazendo, e aquilo que eu pensava, né, agora de maneira mais forte, né? Porque quando você tem um sócio também, você tem que dividir muito, né, com o pensamento do outro. Sim. E quando você, né, tem uma empresa, não digo sozinho, porque eu não sou sozinha, né? Eu tenho, as minhas funcionárias estão aí assistindo, né? São a equipe funciona junto, né? A equipe ela tem muita troca, né? Eu acho que cada um tem dentro de uma empresa, acho que a sua função. Apesar da gente fazer tudo, cada um tem um lado que a gente sabe que... E eu acho que aí até a questão do empreendedor, até do líder, sim. né? De você descobrir o que cada um na sua equipe tem de maior importância e que pode contribuir para o seu negócio. Sim. Entendeu? Isso leva um tempo para você descobrir, às vezes, né? Vem de forma mascarada, mas se você conseguir olhar, né, o que a sua equipe, o que cada um pode ser melhor, eu acho que aí você consegue ter essa equipe mais unida e o trabalho, acho que ele rende mais. Sim, sem dúvida. Entendeu? Então, acho que isso funciona bem, né? Então, eu acho que ninguém é sozinho, tá? Então, até colocando a questão do empreendedorismo, você, por mais que você seja empreendedor, você não segue sozinho, você segue com pessoas ao seu lado, né? E essas pessoas têm que caminhar juntas, né? A gente tem vários comentários aqui, mas essas pessoas caminham juntas e com o mesmo objetivo, né? Sim. Não, e assim, tudo que você está falando não tem como a gente desvincular da neurociência. Primeiro foi o que você falou, empreendedorismo não acontece sozinho. Tá? Porque ou você seja sozinha na sua empresa, você vai lidar com algum cliente, certo? Depois, empreendedorismo, no seu caso, tem uma equipe. Então, você entende o potencial de cada um e tem uma outra coisa empreendedora que aconteceu no seu cérebro e pode acontecer no de todo mundo, ou seja, tem um mito aí de que 5% das pessoas nascem empreendedor. Ninguém nasce empreendedor. É o meio e o que a gente permite que o nosso cérebro, né, faça além do automático, porque o nosso cérebro é muito preguiçoso. A gente tem um cérebro de menos de 1,5 kg que gasta 20% da energia que a gente come. Fora quando a gente come errado na pandemia, né? Quer dizer, não adianta nada que a gente não pensa mais... E come demais. Come errado e come demais. Se a gente come mais e pensa mais por causa disso, a gente só pensa no arrependimento, não devia ter comido. Então, a grande questão do cérebro, o desafio, é lutar contra o piloto automático do cérebro. Lutar contra a acomodação. Então, por exemplo, quando a The Best se deparou com a pandemia, a The Best entendeu através da cabeça da Daniele, do cérebro da Daniele, e dos funcionários, dos colegas de trabalho, todo um processo empático de união e não de desunião, onde já começa a empatia aí, para que surgissem novas ideias, como surgiram.
como essa troca de experiências, né? Como fazer as lives que você vem fazendo, e eu também conheci você, não sei se eu vi você primeiro em live, você me viu primeiro em live, eu não sei, porque eu já tinha visto The Eu Best te vi muitas primeiro. vezes. Eu não sei, mas assim, essa troca é importante em dois aspectos. Primeiro, eu utilizo o que tem de empreendedor no cérebro de cada um, que nada mais é que o potencial que cada um já tem nato pelo que se desenvolveu ao longo da vida, e não porque nasceu assim. Que os cérebros são iguais quando a gente nasce, tirando alguma síndrome, algum transtorno. Depois, é a capacidade que a gente tem que ter, que na verdade a gente tem, mas de explorar, de mudar o rumo. E outra coisa, você como empreendedora sabe que seus funcionários têm determinados potenciais, mas é importante que cada um entenda o potencial do outro, porque, primeiro que, quando a gente fala de uma empresa, por mais que cada um tenha a sua especialização, é importante que a gente entenda o que o outro faça, não só de forma empática, mas que a gente aprenda. E outra coisa, você não saiu do direito e foi para o turismo? Né? Sim. Isso é empreender. Porque você poderia ter ficado num conflito. É claro que o doutor Carlos Heraldo, pelo que eu conheço dele, não te obrigou a fazer a faculdade. Ele deve ter ficado muito orgulhoso que a filha fazia direito. E é claro que também ele não se decepcionou porque você não ter optado pela faculdade. Ele acreditou, entendeu que você tentou. Então, quando você se permitiu mudar, e quando você descobriu no meio do Clube Médio lá que, né, o que você queria era turismo, isso é permitir que o cérebro empreenda, e não que você Uhum. entre, permita que sua vida vire um automático. Então, dentro da sua equipe, que tudo começa dentro da própria empresa, explorar o potencial de cada funcionário e fazer com que eles desenvolvam novos potenciais, mesmo que eles não venham a colocar em prática em cada função, é uma forma de você manter as pessoas empreendendo junto com você e acreditando em você nesse momento, tanto quanto seus clientes continuam acreditando em você. Né? Quando eu falei, assim, eu estava fazendo, você estava assistindo a live lá com o Celso Vieira, quando você entrou, eu falei, ó, está entrando um exemplo de empreendedorismo, que eu estou fazendo algumas lives com alguns famosos aí de dança do salão, onde alguns professores não tiveram condição de manter suas escolas abertas. Mas tem muita gente que acha que agora vai ser tudo digital. Não, o digital nunca mais vai ser o mesmo, entendeu? Mas a nossa carência de estar próximo das pessoas, né, além das que a gente já está no dia a dia, no confinamento, ela vai continuar existindo porque o cérebro não mudou. Ele se adequou hormonalmente a ter essa interação digital, como ele precisa voltar a viajar. Né? E quando a gente fala de viagem, entra novamente o valor, não é o preço. Entendeu? Não interessa para onde cada um quer ir. Interessa o quanto cada um tira de proveito para onde vai. As minhas viagens, 90% da minha vida, há mais de 20 anos, são de trabalho. Mas quando eu saio do aeroporto e entro num táxi, eu já estou perguntando quantos habitantes tem, qual é a economia local. Então, eu sugo tudo que eu posso. E como eu trabalho com cursos e treinamentos, eu lido com pessoas durante muitas horas. Então, eu aprendo da cultura, aprendo o sotaque, aprendo o vocabulário. Então, eu, muitas vezes, sem viajar por turismo, às vezes eu entendo que... E depois me levam para dar um passeio, que talvez fosse o passeio que você faria ali com um guia turístico ou dentro do pacote. Então, eu Uhum. me sinto privilegiado por ir a lugares que talvez ninguém queira ir, que eu não vou ficar falando mal de capital do país, porque para mim todas são maravilhosas, porque as pessoas, né, têm a vida própria, vivem ali, e depois que eu procuro tirar o máximo de proveito do aprendizado cultural de cada lugar. Então, tenho fotos, tenho lembranças emocionais, mas eu extraio ao máximo a experiência de estar naquele lugar. Tá? Incluindo o que eu falei, capitais que, de repente, pô, Manaus é maravilhoso, é maravilhosa viagem, só que quando o cliente compara, pô, quanto custa ir para Manaus, quanto custa ir para Nova York? Né? Quanto custa ir para Cuiabá? Né? Não, para Campo Grande, porque tem próximo ali bonito, né? E quanto custa ir para o Caribe? As pessoas fazem comparações e, na verdade, ali essas comparações são numéricas. E você, Daniele, mostra de forma empreendedora a comparação do valor. Entendeu? Então, não é cair também naquele clichê, pô, você vai conhecer, você vai para fora do país e não conhece nem o próprio país. Não vem o caso, o país é continental. Agora, que cada um na sua viagem crie conexões no cérebro, que a gente chama de sinapses, de muito boas lembranças. Que você tenha saudade do garçom que te serviu. Por exemplo, no mini cruzeiro que eu e a Kátia fizemos, a gente tem fotos, selfies lá com
o garçom que servia a gente, que o nome dele é Pudê, eu nunca mais esqueci o nome dele. Ele é filipino. Te marcou, né? Mas, claro, né? Como a Daniele também, por acaso, o nome dela, porque era aniversário da Kátia, num dos dias no cruzeiro, e a gente passou pelo salão de beleza e tinha lá uma marca lá de produtos para cabelo, que se ela comprasse uma determinada quantidade, ela ganhava uma escova de graça. Aí a Daniele, cubana, e a gente fala espanhol, eu e Kátia estudamos espanhol junto, eu falei, foi útil e agradável. Né? O produto que ela gostava, a escova que ela queria, aniversário de você praticar. e eu praticando meu. E a cubana querendo aprender português, assim, comigo naquela hora que ela ficou ali, ela esqueceu o português dela, porque eu explorei ela no espanhol. Entendeu? Então, assim, são coisas que marcam demais para mim e as pessoas, às vezes, deixam passar pequenos detalhes que passam a ter uma importância imensa em cada viagem que elas fazem. Então, eu entendo que experiência em cada viagem é você entender as pessoas, é você aprender com as pessoas, é você ver o que você acha bonito, é paisagem, desde o artificial ao natural, mas é que você aprenda a história de cada lugar e que, se você voltar, que você use aquela história para aprender mais, entendeu? E, obviamente, você, Daniele, que trabalha oferecendo os pacotes, não é apenas uma oferta, não é apenas o que você quer, isso ou aquilo. Não, você tem que entender as pessoas. Então, assim, é todo um processo das 3 empatias que você faz, naturalmente, o que faz disso você é uma pessoa empreendedora. O que fez de você sair do direito, né? Ou talvez nem começar no direito e ir para o turismo sem perda, e sim com ganho, porque o ganho foi ter experimentado e visto o seguinte, não é o que eu quero. O pior seria o arrependimento. Pô, será que eu deveria ter feito direito? Não, você passou pela experiência da faculdade, como muita gente muda no meio da faculdade, porque foi o que você falou, é muito complexo cobrar, a gente se cobrar e os pais cobrarem da gente que você começa a faculdade e vai até o final. Não, tem o direito de mudar. Isso é empreender, porque quando o cérebro promove mudanças e a gente se permite mudar, a gente está empreendendo. Entendeu? Como você vem fazendo com a The Best, né? Uhum. Então, eu acho que assim, essa questão da mudança, até assim, para você mudar, né, meu ver, né, para você mudar, você tem que ter algo que te faça mudar, algo que você descubra, é isso que eu quero. Então, eu vou focar nisso para poder mudar. Então, no meu caso, eu fui até o final porque eu não tinha aquilo que eu queria. Então, aquilo que eu estava fazendo, que era, até por questões dos meus pais, era o que eu tinha ali e era a minha realidade. Não era, entendeu? Não tinha algo que pudesse ir além daquilo ali, entendeu? Então, eu não me arrependo de ter feito. Eu não me arrependo de ter feito. Foi ótima a faculdade de Direito. E o Direito vai sempre me trazer informações, vai sempre me agregar em qualquer profissão que eu tenha. Né? Mas a partir do momento que eu vi, né, uma profissão que é aquilo ali eu descobri trabalhando, né, que era aquilo ali que aquela coisa, eu nasci para isso, sabe? Aquele pensamento que eu nasci para isso. Então, aí sim, aí eu falei, não, agora eu quero focar naquilo que eu descobri, né, que é o meu objetivo de vida. Entendeu? Apesar de eu achar que assim, a gente tem algumas coisas que um pouco enraizadas, né? Eu acredito nisso, você de repente vai discordar de mim. Né? Não, é verdade. Esse é o problema da mudança, é quando a gente tem alguma coisa enraizada. Então, pode ser assim, eu desde criança, meus pais ficavam loucos comigo, porque desde criança eu venho de descendência árabe, né? Então, todo mundo sabe que o árabe, ele tem na sua genética, acho que um pouco dessa coisa de comércio, né? de venda, enfim. Eu não sei se isso é lenda, mas... Né? Tem uma influência ancestral, cultural, tem um armazenamento no cérebro. Assim, geneticamente, na prática, somos iguais. A questão está nas referências ancestrais, em como funciona o nosso sistema operacional. A gente nasce com um Windows. Então, obviamente, no meio árabe, né, onde você tem família, geração após geração, né, passando pelo lado comercial, você vai ter uma influência
muito mais de memória ancestral que a gente armazena na área instintiva do cérebro do que algum fator genético. Mas isso não tem muita diferença, porque na prática você nasce com determinadas memórias comuns a todo mundo, mas elas vão variar de acordo com o meio que você vive também e de como aquilo é repassado pelos genes. Então, não é pura genética, mas tem aí no meio essa influência, sim. Olha, a gente está tendo várias participações aqui, né? Já falaram aqui em crenças limitantes, né? Eu estudei PNL e a gente... Entrou um mega palestrante aqui, famosíssimo, meu amigo, palestrante Menegatti, que fala de liderança. E ele Oh, que legal! Sim, ele é referência no Brasil em liderança e ele está vendo a Daniele, que é uma mega líder, falando. Não é? Porque... não sei se eu estou falando, eu estou falando intuitivamente, né? Então, mas a assim... liderança, a de liderança, ninguém nasce líder, mas ela é intuitiva, porque você tem duas opções, ou você vira líder, ou você vira chefe. E se nesse momento, chefe no sentido pejorativo, se nesse momento você fosse uma chefe, onde você entrasse num desespero pela pandemia, cobrasse das pessoas que trabalham com você o que não estivesse ao alcance delas e não estimulasse elas a pensarem com você em conjunto, em sintonia, para poder empreender no momento onde o turismo teve um dificultador, como várias áreas, você seria chefe, você é líder. E o líder é empreendedor. E o chefe é aquele bitolador. Pronto, se quiser falar assim, literalmente. Legal, boa, boa. Mas como eu estava te falando, né? Então, essa questão, né, da influência árabe, eu, criança, é até uma coisa que eu estou contando aqui ao público, né, pela primeira vez, né, conhecendo um pouquinho da minha história, mas, assim, eu criança, eu tinha uma mania de vender minhas roupas. Eu trocava minhas roupas. Minha mãe ficava doida, procurava minhas roupas e eu tinha trocado com alguma amiga. Então eu fazia isso direto. Sem ela saber, as roupas iam sumindo. Iam sumindo. Depois eu morava num prédio, ali na Praia das Flechas, e eu copiava papel de carta. Eu copiava os papéis de carta, na época era muito comum, né, a questão do papel de carta, e eu passava aquele papel, né, manteiga, copiava direitinho, fazia o desenho, e eu vendia os meus papéis de carta. Eu botava assim, eu fazia uma banca no play do muito prédio. Influência árabe mesmo, hein? Eu fazia uma banca. Minha mãe não sabia disso. Assim, quando ela descobriu, ela ficou louca. Eu fazia uma banca no prédio e botava para vender os papéis de carta. Eu fazia na época, era o Menudo, né? Era muita influência do Menudo. E eu fazia os bottoms, eu pegava as figurinhas, cortava, botava no papelão e botava o negócio do broche. E aí botava na banca para vender. E aí eu achava que eu ia vender tudo. Eu fazia as coisas da minha cabeça e vendia, né? Era boa aí de convencer tinham alguns clientes, algumas crianças. Já no sangue mesmo vender, é verdade, muito interessante. E aí, assim, tudo isso, na verdade, ficou esquecido, porque aí eu fiz a faculdade de Direito, né? E depois que eu trabalhei no Clube Med, comecei a fazer algumas coisas na área de turismo, que eu falei, cara, o que eu quero é vender. Eu quero vender. E eu falei para o meu pai, quando eu decidi que eu ia trabalhar com turismo, eu virei para o meu pai e falei assim, olha só, eu não quero trabalhar com papéis, eu quero trabalhar com gente. Não quero isso aqui para mim, eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar com público, eu quero vender, entendeu? Eu não quero ir para um fórum, né, botar um tailleur, né, me perequetar toda e falar, e ter aquela fala mais formal. Técnica. Eu falei, isso aí não sou eu. Talvez isso que tenha mexido com a mudança. Porque, na verdade, o cérebro, Daniele, ele tem um mecanismo que a gente chama de recompensa e perda, e tem áreas específicas e hormônios envolvidos. Principalmente começando pela dopamina, que é o hormônio que faz você ter sensação de ganho, né? Depois vem a ocitocina, que é o hormônio do carinho. Então, quando
você, ao longo da sua vida, né, na faculdade, né, clube médio, foi percebendo a sensação de prazer em cada venda que você realizava, seu cérebro foi fazendo na balança da recompensa e da perda o que era recompensa, né, para baixo no sentido de ter um peso maior, e o que era perda, ou então ao contrário, vamos lá, que a perda tivesse um peso maior, não interessa para onde vai a balança nesse caso. O que interessa é que as escolhas que a gente faz, isso está dentro da neuroeconomia, são exatamente as escolhas que nós temos que nos permitir fazer, onde hoje o turismo está enraizado, é positivo. O pior é quando está enraizada a obrigação de fazer algo porque alguém fazia. É óbvio que seu pai, um mega advogado, o doutor Carlos Zeraldo, assim, extremamente eficaz, é impossível não ter influenciado você para ser uma pessoa tão bem-sucedida como ele é, certo? Isso é normal. Agora, o comum, que normal é casar e ficar casado, comum é casar e separar, para ficar bem diferente uma coisa da outra, né? Então, não, eu passei pelo comum já me separei uma vez. Eu também, 2 vezes. Mas não é. Por mais que as pessoas se separem hoje, não é normal, que ninguém casa pensando em separar. Então, é normal, mesmo que seu pai, mesmo que o doutor Carlos Geraldo não tenha falado, faça a faculdade, que eu sei que ele não fez isso, é normal você ter querido, porque ele gerava admiração, eu tinha admiração. Eu pensei muitas vezes em ser advogado, porque eu admirava a eficácia, a elegância, tudo dele, sabe? Então, tem essas lembranças, né? Mas depois o cérebro vai comparando o seguinte, o que é admiração por alguém, mas o que você quer para você. O problema do comum é quando você deixa o enraizado comum. E o enraizado normal é aquele que você descobriu e não desiste. E se você um dia desistir, não é pelo fracasso, e sim porque você percebeu que tem algo ainda melhor para fazer. Então, se permitir ao longo da vida mudar e não criar raízes, que aí são conexões literalmente que não mudam e sempre fui assim, não vou mudar. Quem pensa que não muda, muda para pior, porque o mundo muda e atropela você. Quem nesse momento está relutando, né, com a comunicação, contra a comunicação digital, está sendo atropelado por ela. E depois ela também não vai ser a mesma. Entendeu? O turismo, você aprendeu a lidar com ele de outra maneira. Agora, a vontade que as pessoas têm de viajar, de aprender, ela continua. Então, você está com pacotes aí para esse ano, para o ano que vem, não é? E está mantendo a The Best de uma maneira empreendedora. E a gente também, não pensando só, né, como você colocou, na questão da venda, né, a gente desde o início, quando começou a pandemia, falei com a minha equipe, nós vamos criar. Nós vamos criar. A gente vai sair da caixinha e a gente vai criar. Então, assim, a cada dia, isso já tem 3 meses, né? A cada dia a gente vem criando uma coisa nova. Então, a gente vem criando formas de se comunicar com os nossos passageiros para que a gente possa, num futuro, a gente tê-los presentes, a gente tê-los próximos, né? Então, a gente vem... viva a experiência, a gente está trazendo memórias dos passageiros com relação às viagens que eles tiveram. Receitas, a gente vem trazendo receitas para que os passageiros possam, nesse momento, eu não posso viajar, mas eu posso fazer em casa, eu posso trazer aquele sabor cheiro, sabor, aquele cheiro, aquilo que eu vivi numa viagem, né? A gente trouxe coisa de Portugal, a gente trouxe coisa da MSC Cruzeiros, né? A pizza da MSC, né? É uma forma de você estar mais MSC, próximo. É outra lembrança. Uma lembrança que, né, é maravilhoso. Né? A gente veio com os churros da Disney, né? Os churros da Disney, eu acho que assim, são coisas que nos fazem lembrar também desses momentos bons. Sim, né? Sim. A gente tem lembrança pelos 5 sentidos, tá? Mas, em particular, quando você fala da foto, vem o principal sentido, que é a visão. Da comida, né? A gente literalmente come com os olhos as cores da comida, mas ainda tem sentidos como o paladar, que, apesar de ser o sentido mais fraco, mais fácil da gente se enganar, né? Ou seja, faça aquele prato que você comeu em Portugal. O paladar é fácil de enganar, não vai ficar igual, mas você vai lembrar. Aí vem a cor, e vem o olfato, e vem o preparo, aonde aquilo tudo vai te remeter a lembranças assim, muito importantes e manter a sua expectativa de que tudo vai voltar ao normal, inclusive
que a viagem, para quem está assistindo a gente, né? E o professor Menegas está falando da linguagem não verbal, né? Porque ele é emocional. Toda expressão facial involuntária é emocional. Não existe emoção sem expressão. Então, né, um percebeu o outro quando está cozinhando, lembrando, olhando fotos, colocando na TV as fotos e lembrando fotos e de vídeos. Isso é importante não só para manter a lembrança da viagem, daqueles momentos emocionais, como também para se manter bem psicologicamente nesse momento. Troca a programação. Olha na TV foto, ao invés de olhar quantos morreram. Porque eu estou com informação de um monte de gente, incluindo meu irmão, que é um especialista mais conhecido do mundo, aí, conhece todos os continentes na área de terapia respiratória, me dizendo que está cada vez diminuindo o número de pessoas com Covid, mas a programação da TV mexe com medo. Então ela só quer mostrar quem morre. Aí no meio de milhares de mortes, aparece um que sai sobrevivendo com o oxímetro no dedo, dizendo esse sobrevivente, olha, meu Deus, mas está quase morrendo. Né? Porque a pessoa não sai bem. Então, assim, é todo um trabalho para manipular a gente de uma maneira negativa. Enquanto, vamos lá, essa dica, claro que você já deu essa dica, mas vale a pena alguém reforçar a visão, o sentido principal. Toda TV pode botar um pendrive, acaba a live, põe o pendrive da viagem. Não, e não põe da última, não. Põe da mais anterior, mais antiga, da primeira que você fez com a The Best. Porque dessa maneira você vai resgatar muita coisa que seu cérebro precisa nesse momento para produzir bons hormônios, como ocitocina, dopamina, e tirar a adrenalina do pânico, que medo é emoção, pânico é sentimento, é diferente emoção de sentimento. O processamento é diferente. Então, as pessoas que ficam hoje em casa sem ter o que fazer, o trabalho em home office com a TV ligada, ouvindo só atualização de número de mortos e não de vivos, elas estão jogando fora as lembranças das viagens que elas fizeram. Então, se desconectem disso, usem a TV para isso, usem o computador para isso, usem o celular para isso. E não para ficar compartilhando mensagem ruim. Use o celular. Nesse momento, se antes as pessoas ostentavam a viagem pelo Facebook, não, hoje é o momento de você compartilhar emoções que você teve pelo Facebook. Entendeu? É mudar a rede social, é usar com outro sentido. Tire proveito disso. Com certeza. E assim, até mesmo resgatar, né, nessas fotos, né, quer dizer, muita gente no arquivo, né, no celular, e tem nessas mídias sociais, tem como se fosse um arquivo, né? O Instagram, o Facebook, e aí resgatar essas fotos. Mas é resgatar aqui, ó. Não é resgatar para postar, eu fui lá, eu estive lá, entendeu? Escreva não é nesse sentido. Escreva o que você aprendeu, escreva o que você sentiu, transforma o seu Instagram, né, o seu Facebook, hoje, numa nova forma de comunicação social. Entendeu? Mostre ali não o que você fez ou sugira o quanto você gastou, e sim o que você sentiu, o que você aprendeu e o quanto você tem de lembrança positiva daqueles momentos. Entendeu? É um momento da gente interpretar de uma maneira diferente também as redes sociais. E esse é o momento, nesse resgate, Daniele, da gente ter as opções de ficar vendo atualização de Covid, ou esperando ela acabar, ou da gente botar o cérebro para funcionar positivamente, né? E dessa maneira que a gente esteja preparado para o momento e para o que virá. Entendeu? Porque quanta gente está entrando em depressão porque não está sabendo aproveitar cada momento que teve, cada viagem que fez, não interessa para onde foi, cada um na que tiver o seu alcance. Né? O que é importante para você não é o quanto o cliente paga, né? É ter o cliente. Então é manter esse cliente e manter ele feliz. Né? Nosso tempo já está se esgotando. Isso que eu ia falar agora. Gente, eu fico olhando aqui, daqui a pouco vai entrar um reloginho aqui para detonar a gente. Eu espero que, assim, nessa uma hora que passou muito rapidamente. Muito. Né? E outra coisa, sem nenhum roteiro, né? Onde o que funciona na live é isso, que a gente possa passar para as pessoas coisas boas. Todo mundo sabe, né? Se quiser entrar no meu Instagram, com o que eu trabalho, todo mundo sabe com o que você trabalha. Entendeu? Mas o mais importante nesse momento também é que a gente desprenda as pessoas das emoções negativas e tirem proveito do que a gente está aqui compartilhando de conhecimento, né? E do que elas podem também passar de conhecimento para a gente. Então, passem as experiências para a The Best. Fábio, entrou aqui o relógio, ó, 23 segundos. Vamos nos despedir. A gente vai marcar uma outra live, hein? Vamos marcar. A gente vai marcar, hein?
Um abraço. Ó, muito obrigada. E a gente vai combinar outra para a gente poder ter mais assunto por aí, tá bom? Obrigado, Daniele. Tchau. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau.